Paz do Senhor, bom dia. A todos os meus inscritos do canal Rompendo em Fé. Peço desculpa pela minha ausência. Deus, Ele sabe de todas as coisas, sabe o porquê me ausentei um pouco. Mas nessa manhã eu trago uma palavra de Deus para o seu coração. E falo para você que Deus, Ele perdoa pecados. Deus, Ele não aprova o pecado. Mas quando você se arrepende verdadeiramente de todos os seus pecados, de todas as suas práticas que não têm agradado a Deus, Ele é fiel para te perdoar. A Bíblia diz que Davi manda seu exército ir para a guerra e fica em casa. E quando ele está no terraço da sua casa, ele se depara com uma mulher muito linda se banhando. Essa mulher é uma mulher casada, chamada Betseba. E a Bíblia diz que o coração dele e a carne dele palpitou. E desejou aquela mulher. E ao desejar aquela mulher, automaticamente Davi manda chamar ela até o palácio. E chegando lá, Davi, aleluia, se envolve com ela. Davi não quis saber se aquela mulher era casada, de quem ela era a esposa, não quis saber. Simplesmente ele fez o que a carne estava no momento almejando. Davi colocou o olho numa mulher comprometida. Davi caiu em adultério. E para completar a situação e para complicar, Davi ainda manda que o marido daquela mulher, que era o seu soldado fiel, seu escoteiro fiel, fosse para a batalha, para lá ser morto. Então há pecados que nós cometemos que Deus, Ele se entristece. Há pecado que nós cometemos por não dar ouvido a Deus, por deixar a carne, a emoção falar mais alto, que traz consequência dolorosa para o nosso futuro. Davi pagou um alto preço por esse pecado que ele cometeu. Deus, ele perdoou, Davi perdoou. Mas Deus falou para Davi que a espada do Senhor estaria continuamente dentro da casa de Davi. Deus não tomou o trono de Davi e nem tomou a coroa de Davi. Mas Davi teve que arcar com as consequências dos erros dele. O marido dessa mulher morre na guerra. Davi toma posse do que não é dele. Mas o que a gente faz, pensando que está em oculto, a gente se engana. Porque a Bíblia diz, no Salmo 121, que Deus é o guarda de Israel, que ele não dorme, não tosqueneja. E Deus manda o profeta Natan ir lá desmascarar Davi. É aí que Davi vê que os olhos do Senhor, aleluia, é como chama de fogo. Que ninguém escapa dos olhos do Senhor e nem da ira do Senhor. O primeiro filho que Betseba teve com Davi, Deus matou. Porque o pecado traz morte. O salário do pecado é a morte. Mas aqui no Salmo 51, versículo, aleluia, os versículos em diante, fala sobre o arrependimento de Davi, a súplica de Davi a súplica de Davi pedindo a Deus perdão pelos seus erros. E aqui no versículo 10, olha o que Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito, aleluia, e não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o seu espírito. Davi reconheceu que sem a presença de Deus, ele não seria nada. Davi reconheceu que ele estava, aleluia, cego pela emoção, cego pela carne. Ele pede a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Um coração puro, Deus, ele se agrada. De um coração puro, Deus, ele trabalha. Em um coração novo,
voltado para Deus, ele faz coisas grandes e tremendas. E ele pede para Deus não lançar fora a presença do Espírito. Dependendo do que você fez, ainda há solução para você. Peça a Deus perdão e peça para Ele não tirar de ti o Espírito. Porque é o Espírito de Deus que vai te conduzir a fazer o que é certo. É o Espírito de Deus que vai te conduzir a chegar onde Deus quer que você chegue. Ainda há esperança para a sua vida. Independentemente do que você fez ou deixou de fazer, Deus, Ele te ama. Ele aborrece com o pecado, mas Ele ama você, pecador. Porque o salmista diz aqui, no Salmo 51, que ele foi concebido no ventre da mãe dele por intermédio de pecado. Davi não foi feito por intermédio do Espírito Santo. Davi foi feito por intermédio de um pecado. Ele veio de um homem pecador e de uma mulher pecadora. Então, a gente que somos pecadores, a gente estamos hábitos a pecar. Qualquer momento podemos cair, mas não podemos permanecer no erro. Não podemos permanecer prostrado no pecado. Faça como o Davi fez. Se prostre diante de Deus e peça a Deus para criar em ti um coração puro e renovar em você o Espírito de Deus que há em você. E jamais lançar fora de você a presença do Espírito. Porque é a presença do Espírito Santo que nos faz fazer o que é certo e se arrepender dos nossos maus conceitos. Amém? Leia Salmo 51. Medite nessa palavra e se arrepende enquanto é tempo. E faça o que é certo enquanto é tempo. Porque Deus não vê por inocente o culpado. E Ele sabe que você conhece a verdade. E você que não conhece a verdade ainda, lê o Salmo 51. Se arrependa dos seus pecados. Faça o que é certo diante de Deus. Porque Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Agora vai depender de você, amém? Fica na paz de Deus, bom dia.